E aí galera, tudo beleza? Pessoal, hoje a gente vai começar uma aula sobre isolamento de raízes, né? Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte: vamos trabalhar aqui com alguns teoremas. No geral, raiz é sempre um problema que a gente acaba tendo que resolver, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma situação, né, de um circuito. E isso aí envolve uma função que normalmente a gente vai precisar determinar a raiz. Por exemplo, aqui ele fala que essa figura representa um dispositivo não linear, né? E que se a gente quiser saber a corrente que circula nesse dispositivo, que é um circuito elétrico, a gente precisa resolver essa equação, ou seja, uma equação que é igual a zero, né? E o valor de corrente que zera essa equação é uma raiz, né? Mais comumente, nas funções que a gente vê lá na matemática e tal, é o valor que, olhando ali eixo x e y, né, é o valor de x que faz o y ser zero, ou seja, é o ponto do gráfico que está exatamente sobre o eixo x, ou os pontos do gráfico que estão sobre o eixo x. Todo ponto de um gráfico que está sobre o eixo x, né, a imagem nesse ponto, o f do x correspondente, é a raiz da função. A gente também chama ele de zero da função. Mas então, o que é importante aqui, né? O que a gente quer aqui é discutir alguns casos de isolamento de raiz. Então, por exemplo, aqui a gente tem um gráfico, né, que intercepta aqui o eixo x duas vezes, aqui três vezes, né? Esses pontos de interseção são raízes dessa função. E aí, a gente pode pensar em algumas coisas, né? Qual é a ideia de obter uma raiz de uma equação, né, ou de uma função qualquer? A ideia é justamente para resolver problemas do tipo que eu comentei agora aí de um circuito ou de outro com outra ideia, mas que a gente tem necessidade de encontrar esse elemento, né, que é a raiz da função. Bom, como que a gente faz isso? Às vezes é bem simples. Por exemplo, você pega uma equação de segundo grau, as raízes dela tem um método bem conhecido para calcular, né? Uma equação de primeiro grau também, mas nem toda função que a gente tem a gente consegue achar a raiz de forma fácil, né? Basta você ir pegando aí polinômios com grau cada vez mais alto, ou pegando funções transcendentes que você pode complicar elas de maneira muito fácil, né? Isso na matemática aplicada a gente vê também muito. Você pega um problema que você modela e a raiz da função que você encontrou não é tão simples assim de achar. Então tem algumas técnicas que a gente vai fazendo para encontrar essas raízes, né? Uma delas que a gente ajusta, né, é pegar uma função e ir construindo uma tabela de valores x f de x, né? E observar as imagens, o que está acontecendo, se os sinais são negativos, positivos, né? Por que isso? Porque se a imagem tem sinal negativo num ponto do gráfico e positivo em outro, é porque ela atravessou o eixo x naquele intervalo, caso ela seja contínua, né? Pelo menos uma vez ela atravessou. Então, à medida que vai tendo inversões de sinais, você vai localizando ali possíveis raízes, né? E aí tem alguns teoremas e também métodos interessantes para fazer o isolamento dessa raiz. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é um teorema importante, que é o seguinte: seja f de x uma função contínua no intervalo AB, se f de A vezes f de B for menor do que zero, então a gente tem garantia que pelo menos um ponto, né, em um ponto desse gráfico
a função é igual a zero, né? O f de x aí vai ser igual a zero. Então o que vai acontecer? Isso quer dizer que a função tem pelo menos uma raiz, né? Como assim? Imaginem aqui, ó. Eu tenho aqui o f de A, certo? E aqui eu tenho o f de B. O f de B é positivo e o f de A negativo. Ou seja, f de A tem sinal oposto ao f de B. Tanto faz se o B fosse negativo e o A estivesse do lado positivo, né? O importante é que o f de A e o f de B tenham sinais contrários, né? Porque eles tendo sinais contrários e o produto dando negativo, quer dizer o seguinte: se a gente tomar aqui o eixo x, né, e considerar que aqui é o lado positivo em relação ao eixo x e aqui é o lado negativo, o que vai acontecer com isso? A gente pode afirmar que para a função sair aqui, ó, do ponto A, f de A e ir para o ponto B, f de B, né, ele teve que atravessar o eixo x aqui se a função for contínua, né? Então, para isso acontecer, né, f de A e f de B tem que ter sinais opostos. Se tiver, para ele ir desse ponto até esse, considerando que a função seja contínua, né, porque se não for, ela pode dar um salto exatamente onde a raiz ia estar, aí a gente não pode garantir a existência. Mas caso contrário, se a função é contínua, f de A e f de B têm sinais opostos, com certeza esse gráfico interceptou o eixo aqui das abscissas pelo menos uma vez antes de chegar aqui no ponto B, né? E aí a gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque pode ser que ele não intercepta só uma vez. Então a gente não pode falar que ele intercepta uma vez. Ele intercepta e é certo que intercepta, mas pode ser uma vez ou mais de uma. Por exemplo, aqui ele intercepta 3 vezes, né? Se a gente pensar nessa ideia, a gente pode construir um teorema, né? Eu quero que vocês pausem o vídeo e pensem o que a gente pode construir aqui, como que a gente pode formar um teorema. Eu posso falar, por exemplo, que se f de A, né, e f de B tem sinais opostos, eu posso garantir que ele tem só uma raiz, eu posso garantir que ele tem um número ímpar de raiz, porque vejam só, para sair de A até B, ele passou uma, duas, três. Se a gente pensar da mesma forma aqui e construir outro gráfico, vamos supor que ele sai uma, duas, três, quatro, para voltar no ponto aí do lado positivo 5 vezes. Então é obrigado a ter um número ímpar de raízes? A gente pode formular esse teorema? Pausa o vídeo e pensa nos modelos de gráfico aí, né? Eu posso afirmar que se f de A e f de B têm sinais opostos, além dele ter pelo menos uma raiz, se ele tiver mais de uma, ele tem que ter obrigatoriamente o número ímpar de raiz, considerando só isso, né? Que a função é contínua e o f de A e o f de B têm sinais opostos. Pausem e pensem. Aproveita também, pessoal, e pensa no seguinte: se o f de A vezes o f de B for positivo, ou seja, f de A e f de B têm o mesmo sinal, a gente pode afirmar alguma coisa sobre isso, sobre a função ter raízes ou não ter raízes, né? Pausa o vídeo e pensa. Não continua assistindo a aula sem pensar nas situações, não. Tá bom? Pausaram? Pois então, o que acontece aqui com esse teorema? Aqui eu deixei um gráfico aqui na beirada para vocês verem de propósito, né? Porque o que vai acontecer aqui? Se a gente observar esse gráfico de baixo, a gente vê que o f de A é negativo, o f de B é positivo, né?
E a função não tem um número ímpar de raízes, ela tem um número par. Se a gente tiver garantia que o gráfico atravessa o eixo todas as vezes que a função cresce ou decresce, aí sim ele vai ter um número ímpar de raízes, né? Mas isso não é garantia. Mas se a gente não tiver garantia, aliás, que o gráfico corta, né? A gente não pode afirmar que ele tem um número ímpar de raiz. Só no caso de toda vez a gente saber que ele atravessou. Mas existe um caso igual esse, por exemplo, que o f de A é negativo, o f de B é positivo, né? E o gráfico cortou uma vez, porque ele tem que chegar lá no f de B, mas aí ele tem uma queda aqui antes de chegar lá, ó, e toca o eixo das abscissas aqui, né? E vai para o f de B. Ou seja, tem duas raízes, não é um número ímpar. E por que não? Porque ele não atravessou. Se a gente tiver certeza que ele sempre atravessa, aí a gente vai ter um número ímpar de raízes. Mas se ele não atravessar, a gente não pode garantir. E tem alguns teoremas que erroneamente garantem sem ter cuidado com essas afirmações, né? Então prestem bastante atenção nisso, porque senão vocês podem cair numa cilada, tá joia? A gente tem bastante situação para analisar com isso aqui de gráfico, viu, pessoal? Outro teorema importante aqui é que é quando o f de A e o f de B têm mesmo sinal, né? Deixa eu apagar isso aqui, porque ficou aqui marcado na tela, né? Quando o f de A e o f de B têm o mesmo sinal, existe uma outra infinidade de possibilidades que a gente tem que considerar, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Se f de A vezes f de B for positivo, ou seja, o que é um produto ser positivo? É porque os dois são negativos ou os dois são positivos, né? A gente tem várias situações para analisar no intervalo AB. Pausem o vídeo de novo e pensem nessas situações. Vejam, aqui tem os gráficos, né? Espero que vocês tenham pausado o vídeo. Se não pausaram, pausem, não olhem os gráficos antes de pensar neles. O que a gente pode afirmar quando o produto f de A vezes f de B é positivo? Por exemplo, nesse caso, todos os dois são positivos. O f de A e o f de B são positivos, mas tanto faz, podia ser os dois negativos aqui, ó. Né? Se eu tomar o A aqui e o B aqui, ó, as imagens deles iam ser o quê? Negativos. Não está muito alinhado, mas vamos considerar aqui, ó. Se a gente pensar aqui certinho, né? Eles estão do lado negativo, né? O f de A está aqui, o f de B está aqui e o eixo x está aqui. Então todos dois são negativos, né? Bom, o que vai acontecer com isso? Quando a gente pensa dessa forma, que o f de A e o f de B têm mesmo sinal, muitas coisas podem acontecer. Por exemplo, a função pode não ter raiz real, né? No intervalo AB, viu, pessoal, que a gente está falando. Tudo que eu estou falando, eu estou considerando lá pelo teorema inicial uma função contínua no intervalo AB, tanto antes quanto agora. Nesse intervalo, ó, a função pode descer aqui e voltar para o B sem cortar o eixo das abscissas, então a função não vai ter raiz, né? Porque as duas imagens estão do mesmo lado positivo do eixo x, né? Então, se estão do mesmo lado, ele não tem obrigatoriamente que cortar o gráfico. Se tivesse de lados opostos, o f de A positivo e o f de B negativo, igual no exemplo anterior, ou o contrário, né? Ele teria que atravessar para chegar no outro, mas estando os dois do mesmo lado, pode ser que não tenha raiz. Pode ser que o gráfico atravessou, né?
E se ele atravessou, ele tem que voltar, porque o f de A e o f de B estão do mesmo lado aqui, ó. E aí, nesse caso, ele vai ter um número par de raízes caso ele atravesse, né, o eixo. Agora, se ele não atravessar o eixo em alguma situação, ele vai e volta, mas sem cortar o eixo. Só que ao mesmo tempo, tocando o mesmo, ele também tem raiz. Aí, o que a gente pode afirmar? Se todas as idas e vindas dele, ele corta mesmo o eixo e vai até o outro lado, aí sim a gente tem um número par de raízes, né? Agora, se ele em algum momento ele vai e volta, mas ele não atravessa o eixo, a gente não pode afirmar que tem um número par de raiz, né? Por exemplo, aqui a gente só tem uma raiz, né? Então a gente tem que ficar bem atento porque tem teoremas que afirmam isso e não dão garantias, certo? Aí o que a gente faz então nessa situação? Aqui a gente tem mesmo, né, nessas e em outras, a gente tem mesmo que refletir tudo que a gente lê, né? E pensar bem antes de fazer a afirmação, inclusive quando a gente lê um livro, né? Porque o livro também pode cometer um erro. Ninguém é perfeito, o autor pode cometer um erro, né? Então o importante é a gente ter olhar crítico quando a gente vê as coisas, é ler e procurar entender. Tá joia? Um último teorema que eu quero falar aqui é quando a função preserva o sinal da derivada. Por exemplo, aqui, ó. Quando a função preserva o sinal da derivada no intervalo AB de uma função contínua, né? Então, primeiro, a gente tem aqui o A e o B, né? Se o f de A e o f de B tiverem sinais opostos e a derivada for preservada nesse intervalo, ou seja, em todos os pontos aqui a derivada tem o mesmo sinal, é certo que a função só vai ter uma raiz, né? Porque para ter mais de uma, a derivada teria que mudar de sinal. E para ela mudar, aí o gráfico teria que inverter a concavidade, né? A mesma coisa aqui, ó. Eu estou aqui de A até... Estou aqui olhando o gráfico de f de A para f de B. O f de A é positivo, o f de B negativo. E aqui, ó, a gente vê que não tem... que a derivada tem o mesmo sinal. Se a gente pensar aqui na reta tangente, né? Ela tem o mesmo sinal. Para ela mudar o sinal, a gente tinha que ter aqui uma inversão na concavidade, ou olhando o lado de cá, né? Aí sim. Aí provavelmente pode ser que se o A tivesse do lado de cá, ó, se o A tivesse aqui, a derivada não preservaria o sinal, que aqui ela tem um sinal e aqui ela muda de sinal, né? Aí, nesse caso, a gente tem que ficar sempre atento com isso, né? Se a derivada mudar de sinal, a gente não pode afirmar nada. Mas se a derivada preserva o sinal no intervalo que a gente está trabalhando aqui, ó, é certo que a função só vai ter uma raiz aqui. Tá bom, gente? Então é isso aí. Até a próxima aula. Pensem nos teoremas, tentem desenhar gráfico formulando os teoremas, que isso é bem interessante. Ah, sim, e a bibliografia que eu usei para a aula, no caso dessa aula aqui, foi essa, né? O livro de Ruggiero, Cálculo Numérico, Aspectos Teóricos e Computacionais. Mas geralmente também esses dois eu costumo ler porque eles têm coisas bem interessantes e são bons, né? Tem um texto bem tranquilo. Então eu recomendo as três, tá, pessoal? Mas esse que eu estava apresentando é esse livro aqui, tá certo? Grande abraço, até a próxima aula.